Marcos capítulo 5 e versículo 24. Todos acharam? Diz assim: e Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Repita assim comigo: grande multidão. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por detrás dele, por entre a grande multidão, tocou-lhe aquela veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu sofrimento. Então Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído virtude, saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem que me tocou as vestes? E responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia no que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele. Repita comigo: prostrou-se. E declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Repita comigo: teu mal. Baixa a sua cabeça. Pai de graça, nós queremos que o Senhor conduza essa palavra em amor. Nós queremos que cada palavra revelada pelo Teu Espírito, ela venha a ser encharcada do Teu amor, ela venha a ser impregnada do Teu amor. Que o Senhor venha nos revelar essa noite a Sua vontade, que o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e nós venhamos enxergar a nossa real e verdadeira condição, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome o seu lugar, esteja à vontade. Glória a Deus. Eu quero começar esse texto hoje com vocês de trás para frente. E eu quero começar esse texto pedindo novamente que vocês prestem atenção comigo. Lá no capítulo 5, no versículo 34. Justamente na última expressão liberada por Jesus, quando ele diz assim: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pouquíssimas vezes Jesus, ele entendeu que o mal era inerente à pessoa. Pouquíssimas vezes Jesus entendeu que aquele tormento, que aquele sofrimento, que aquele flagelo, que aquela dificuldade, ela era atribuída pessoalmente, individualmente àquela pessoa. Jesus entendia que todas as enfermidades que ele vinha curando, que todos os demônios que ele vinha expulsando, que todo o seu poder, seus milagres, seus prodígios, suas maravilhas eram revelados. Quando ele tocava essas pessoas, ele entendia que na verdade eram interferências diabólicas, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Quantos concordam comigo? Mas engraçado, que interessante, você já parou para pensar que Jesus disse que esse fluxo de sangue dessa mulher era atribuído ao mal que ela trazia. E quando Jesus fala disso, ele está falando de uma condição puramente espiritual, puramente emocional, algo realmente individual sobre a vida dessa mulher. Sabe, queridos, 12 anos com hemorragia é viver na companhia do espírito de morte. Essa mulher, ela na verdade representa a igreja. Essa mulher na verdade representa o corpo de Cristo, sofrendo e padecendo e perdendo sangue. E o sangue biblicamente, o sangue profeticamente, ele representa a vida. E a igreja de Cristo está perdendo dia após dia vida. E isso é um fato muito preocupante.
Essa mulher, ela estava sofrendo deliberadamente num processo desgastante, deprimente, sem expectativa, sem esperança, há 12 anos, de uma moléstia, de um mal que ela transportava dentro dela. Engraçado que ela representa uma igreja que manifesta toda a sua força natural, toda a sua força humana, toda a força do seu braço, toda a sua condição intelectual, todas as suas riquezas, todos os seus recursos, todos os seus dons, todos os seus talentos, para resolver e solucionar os seus próprios problemas, na sua capacidade humana. Ela representa uma igreja que, para tentar estancar o sangue, para tentar parar esse processo de perder vidas, começa a criar subterfúgios, estratégias humanas, produzidas na força do seu braço, na sua capacidade humana e carnal, natural, para tentar conter essa perda de vida. Queridos, inevitavelmente na sua vida há situações que você vai conseguir administrar, mas infelizmente existem outras que parecem nos consumir, que nós entramos anos e saímos anos e nós não nos vimos livres desses processos desgastantes que são nossos e que nós estamos tentando resolver do nosso jeito. Fizemos tantos planejamentos, estratégias, fizemos contas, queremos resolver as coisas na força do nosso braço, e aí quando a gente vê, realmente nós não temos condições, nem capacidade. Tem coisas que não estão ligadas a nós, mas Deus precisa intervir na situação. Deus precisa se intrometer na situação para mudar todo aquele quadro, para mudar toda a circunstância, para mudar todo aquele contexto de uma forma milagrosa, amém? O tempo vai passando e ao invés de melhorar o problema, esse problema vai se agravando. E nós vamos achando que todos os nossos privilégios humanos, toda a nossa capacidade, tudo aquilo que a gente sabe produzir, sabe fazer, vai nos sustentar por muito tempo. Mas nós precisamos na verdade, encontrar Jesus. Repita comigo: eu preciso me encontrar verdadeiramente com Jesus. Queridos, sangue simboliza vida, e essa mulher morria todos os dias um pouco mais. E o pior de tudo é que uma pessoa que perde vida, ela não gera vida. Essa mulher, ela ficou 12 anos em estado menstrual, em processo menstrual. Ela não conseguia ovular, ela não conseguia ter ciclos normais, ela não conseguia ter diferenças hormonais constantes, normais de uma mulher. Ela estava sofrendo 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Ela não conseguia produzir, e ao invés de não produzir, ainda perdia por cima. E queridos, o grande problema dela, o grande mal que Jesus diz aqui, só tem uma palavra, e se chama orgulho. O orgulho dessa mulher era sustentado por 3 tipos de rejeição. A primeira delas, porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue constante, ela era considerada pela cultura judaica como imunda, como suja, como impura. Ela não poderia permanecer dentro da sua casa com o seu marido, com seus filhos. Isso se ela conseguisse ter filhos. Essa mulher, ela não conseguia ter uma vida conjugal, uma vida marital, um relacionamento conjugal com seu esposo. Ela não tinha casamento. A palavra judaica para isso se chama nidá, suja, impura. O marido precisava permanecer longe dela. E se por acaso o marido tivesse contato com essa mulher, ele teria também que ser considerado como imundo e estar em estado de purificação, de limpeza, porque ele teve contato com alguma coisa suja. Alguns estudiosos dizem que ela poderia inclusive ser divorciada, porque a lei dava liberdade naquela época de se separar, porque realmente era uma lei praticamente sanitária que Deus tinha dado, porque não existia nenhum tipo de cuidado, e essa mulher, ela precisava estar realmente com o coração no lugar, para não se deixar levar por toda essa rejeição. Se não fosse só essa rejeição familiar que ela sofria, existia uma rejeição que era a rejeição social. Essa mulher, ela estava destinada ao isolamento. Você sabe o que é isso? Ela não poderia ter convívio e contato com as outras pessoas. Ela era repudiada. Ela precisava entrar na cidade tal qual um leproso, gritando impura e imunda para as pessoas não se aproximarem dela. Ela vivia do lado de fora da cidade, nos grandes penhascos, nas cavernas, nos lugares de clausura, sozinha, solitária,
definhando em solidão, porque ela não podia estar junto com as demais pessoas. E o último estado da rejeição, que talvez seja o pior deles, é que ela tinha rejeição religiosa. Uma mulher que estava condenada a não ter crescimento espiritual, uma mulher impura, ela não tinha direito de entrar na sinagoga, ela não podia ouvir a palavra de Deus, ela não poderia participar das revelações, ela não poderia estar junto com o povo, adorando a Deus, mesmo dentro da sua própria cultura. E agora essa mulher, com tantas cargas de rejeição, ela precisa enfrentar 3 grandes desafios. O maior obstáculo dela, talvez, dessa mulher, era enfrentar aquela grande multidão. Repita comigo: eu preciso enfrentar as minhas rejeições, porque senão eu vou ser tomado pelo orgulho. Queridos, aquela multidão era o alvo de toda rejeição. Era aquela multidão que a fazia viver excluída, viver marginalizada, viver banalizada. Aquela multidão é que fechava o seu coração e deixava essa mulher sofrer. Ela era alvo de toda dor. Depois disso, ela precisava vencer o medo de ser pega. Imagina se ela estava adentrando a grande multidão e essas pessoas percebem que uma mulher impura estava ali, caminhando entre eles. O que eles iriam fazer? Expulsá-las à base de pedras. Ela ia ser escorraçada daquele lugar, envergonhada, humilhada. Ela precisou se disfarçar, fingir que não era com ela, construir uma máscara, uma imagem para mostrar para as pessoas que ela não era impura, que ela não era imunda. E essa máscara sustentou o processo dela entrar e adentrar a multidão para tocar as vestes de Jesus. E o último estágio talvez tenha sido o pior. Quando Jesus percebeu que dele tinha saído virtude, ele se incomodou. Ele disse: tem uma multidão aqui, mas alguém me apertou de uma maneira diferente, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti que de mim fluiu poder. Quem é essa pessoa? E ela não teve jeito, tremendo, consciente da sua atitude, a Bíblia diz, ela chega para Jesus e ela se expõe, ela coloca para fora toda a sua vergonha e ela começa a declarar o seu pecado, o seu problema, a sua vergonha, a sua dor, e ela coloca toda essa carga de rejeição para fora. Queridos, as feridas de rejeição nos levam a construir fortalezas de defesa. Geralmente as pessoas que mais são orgulhosas numa vida futura, que mais sustentam uma imagem, que mais se apegam e se vinculam a máscaras para apresentar e aparentar para os outros uma coisa que não é, são pessoas que sofreram lá atrás fortes cargas de rejeição, por pais, por líderes, por professores, por modelos de autoridade, pessoas que foram reprovadas em situações, pessoas que receberam palavras terríveis e pesadas na sua identidade, que marcaram profundamente seu coração, que feriram profundamente a sua identidade, pessoas que sofreram abusos, violências, atitudes que destruíram e roubaram quem ele verdadeiramente é, e ele começa a crescer de uma maneira contrária. E há pessoas que vão para o lado do suicídio emocional. Essas pessoas sem equilíbrio, elas acabam matando a si mesmas emocionalmente e começam a construir uma vida pautada em tristeza, síndrome de depreciação, autopiedade, inferioridade, insegurança. Começam a alimentar toda essa carga de rejeição, se fechando dentro de si mesmas, se escondendo do mundo, se escondendo de toda